Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. O Brasil fechou 2025 com a maior taxa de feminicídios desde que o crime ganhou essa denominação. Foram 1.470 casos, segundo os dados oficiais. Significa que a cada dia, 4 mulheres foram assassinadas. É terrível, mas a realidade pode ser ainda mais chocante. Outros estudos indicam que as vítimas fatais seriam 2.149. E as tentativas de feminicídio atingiram um total de 4.755. No Rio Grande do Sul, só nos primeiros meses desse ano, e nós estamos no início de março, 20 mulheres foram assassinadas. Nessa semana, em que as mulheres vão às ruas no 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, esse será o nosso assunto. Como é possível estancar esta sangria? Onde a sociedade está falhando? Que políticas públicas temos para enfrentar essa questão? São algumas das perguntas para a nossa entrevistada, que é a presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Muito bem-vinda, Natália Fetter. Muito obrigada, né? Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham e agradecer ao convite de poder estar aqui para poder falar desse tema que é tão caro para todas as mulheres, mas para a sociedade em geral, no nosso estado, que é o feminicídio, que é o assassinato de mulheres por serem mulheres, mas que também traz não só o feminicídio que é a ponta final, mas uma série de crimes, né, e de violências que as mulheres vêm sendo atravessadas nos seus cotidianos no nosso estado. Ayrton, contigo. Natália, essa semana foi divulgado um relatório elaborado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, onde mostra, entre vários dados interessantes, que o perfil, digamos assim, das mulheres que são mais vítimas de feminicídio é uma mulher negra, é uma mulher em torno de mais ou menos seus 40 anos e é uma mulher da periferia. E se nós quisermos acrescentar alguma coisa a mais, talvez seja uma mulher de uma pequena cidade. Nas pequenas cidades, isso é mais... uma tragédia maior ainda, né, do que nas médias e grandes cidades. Isso te surpreende ou não? Infelizmente, não. O que a gente tem percebido, sim, é que saiu, né, o maior índice de feminicídios tem acontecido em cidades com até 100 mil habitantes. Então, são cidades de pequeno porte. Se a gente olhar os equipamentos de proteção e de segurança, muitas vezes faltam nesses espaços. Vou dar um exemplo que tem sido algo que o Conselho tem atuado, inclusive. Não existe uma delegacia especializada de atenção à mulher no litoral. Semana passada nós estivemos... Todo o litoral? Especializada, não. Existem Serra das Margaridas, existem as delegacias de DPPAs, né? Mas
uma delegacia especializada não existe. E é uma demanda histórica do litoral, da região do Até litoral. porque no verão o litoral dobra ou triplica de Exatamente. população. Então, semana passada, o movimento de mulheres do litoral convidou o conselho para estar numa reunião, inclusive com o secretário de Segurança Pública, fazendo esse apelo para o município de Tramandaí, para que pudesse ter uma instalação de uma delegacia regional. Não precisava nem ser específica para o município. Ano passado, a gente já tinha feito esse apelo para o chefe de polícia, né, enquanto conselho, para que fosse feito em Imbé. Então, tem vários movimentos que o litoral seja acolhido, porque uma mulher chegar vítima de violência e ter que sair do litoral sem ter um espaço de acolhimento apropriado, sem ter uma delegacia que atenda 24 horas, imagina, com espaço, né, apropriado, com equipe técnica capacitada para receber e acolher essa mulher. Nós, infelizmente, já ouvimos relatos de as mulheres chegarem nas delegacias e ter que dar o seu depoimento e o agressor tá ao lado. Como é que uma mulher vai chegar? Isso é um processo de violência nova. Contínua. Porque além da coragem de ir fazer o seu depoimento, que é um processo difícil, né? Muitas vezes a gente admitir que sofreu uma violência, registrar, ir atrás, e aí não ter a proteção dos aparelhos e dos equipamentos, de ter um espaço adequado onde ela possa expor, onde ela possa contar a sua história, né? E toda a violência que sofreu. Então, a gente vê que, infelizmente, os equipamentos eles estão concentrados. E a gente precisa ter uma estrutura de acolhimento onde estão acontecendo. Se é no interior, então o Estado precisa dar essa resposta e ter centros de referência da mulher. Semana passada eu recebi um pedido do Movimento de Mulheres de Novo Hamburgo, que está sem centro de referência. Uhum. E tiveram já 2 casos que eu lembro, assim, ali nos recentes, né? Entende? Então, assim, não tem um espaço de acolhimento para as vítimas, né? Adequado. Então, tem muitas falhas nesse processo, nesse sistema. Essa questão, né, do espaço de acolhimento, que eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Por que precisamos de uma delegacia especializada? Porque a mulher que sofre violência, quando ela consegue sair desse ciclo e realmente ir denunciar, ela vai cheia de sentimentos, né? É medo, é vergonha, é culpa, porque a sociedade diz que a culpa é dela, que ela está sofrendo violência, porque ela fez alguma coisa que levou o homem a praticar a violência. Então, tem várias questões aí emocionais e psicológicas que precisam de um tratamento diferenciado, né? Sem dúvida, né? A gente escuta, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é machista e ela é misógina e ela responsabiliza a mulher por tudo. Você responsabiliza a mulher pela roupa que ela usa, pela forma como ela fala, pela forma como cria os filhos. Então, toda a responsabilidade e a culpa dos problemas é da mulher. Eu, infelizmente, né, eu sou mulher e tenho filhas mulheres e eu brinco que é isso, a gente é culpada por tudo, às vezes até pela comida que queimou, pelo que não saiu certo. Se a gente fala baixo é porque a gente é submissa, se a gente fala alto é porque a gente é histérica. Então tem esse processo, inclusive, dessa responsabilização e até da violência que a gente sofre. Ah, mas foi porque aceitou, foi porque não soube se posicionar. Então, na verdade, o agressor sempre fica protegido no sistema. Uhum. E a vítima é que é responsabilizada. A gente tem que aprender a apontar pro lado certo. A gente tem que aprender a acolher as mulheres e responsabilizar os agressores. Eu fiquei muito surpresa pro lado positivo, eu já volto ali, mas o caso no Rio de Janeiro, que mostrou a foto dos agressores. E nomeou os agressores. Uhum. Porque normalmente quando sai notícia de mulher vítima, de estupro, de violência, é o nome da mulher. Ou seja, tu expõe de novo a mulher. As pessoas reconhecerem essa pessoa na rua e se acharem no direito até de conversarem. E talvez essa pessoa não queira essa exposição. Porque ela já passou por um processo de violência. Mas os agressores ficam protegidos. Né? Os assassinos ficam protegidos. Então, eu acho que a gente tem que inverter
essa lógica de que quem tem que ser responsabilizado é quem comete a violência. Tu achas que uma vez sendo exposto o nome do autor da violência, isso poderia ajudar na redução dos índices de violência? Tu acha que é possível isso? Eu te pergunto isso até porque me choca muito o fato dos feminicídios estarem se acelerando no Brasil, terem acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul. E eu acho que há um problema, digamos assim, no tratamento dessa questão, seja por parte da justiça, seja por parte da legislação, seja por parte da comunicação, que os homens, né, parece que os homens têm que ser muito mais questionados do que são hoje. Parece que quando vai se tratar dessa questão da responsabilidade do homem, fica uma coisa etérea, como você está dizendo, uma coisa vaga, assim, né? O sujeito, por exemplo, não é exposto, o nome dele não aparece, né? Será que não falta um redirecionamento dessa questão? É uma questão complexa, né? É porque eu não sei se expor o nome dos homens vai resolver o problema. Se é isso apenas. Eu acho que expor o nome dos homens pode ser com que a gente consiga cobrar ações efetivas, como aconteceu nesse caso, né? Bom, então cadê esses homens? E por que eles não estão presos? E por que eles não estão sendo acionados pela justiça? Mas, infelizmente, a minha percepção é que a gente vem passando por um momento social de um grande aumento de violência contra as mulheres como um todo, né? Nas redes sociais, esses red pills, todo esse movimento de uma afirmação dos meninos e dos homens e de estar incitando violência contra as mulheres, e isso é uma onda que está muito crescente. E eu ainda bem que eu vi também que tem já movimento no Congresso para tentar classificar a misoginia também como, né, um crime, porque isso vai gerando toda uma cultura de que tá tudo bem xingar mulher, de que tá tudo bem bater em mulher, e que achar que na rede social pode porque tá protegido por um véu ali. Que é outra questão. Que é outra questão a ser discutida, porque até, digamos assim, esse treinamento, vamos usar entre aspas, ele é feito na rede social. Na rede social, ou uma grande irresponsabilidade de quem agride, seja mulheres ou seja, enfim, seja o que for, né? Então, talvez essa questão passe também pela rede social, por uma regulação da rede social. Né? Eu concordo. Eu não sei vocês, mas eu tenho redes sociais, obviamente, mas eu acho que... E a gente já tem visto esse movimento em diversos países, inclusive em relação à infância e adolescência, a questão de precisar regulamentar mesmo o acesso, porque a rede social ela tá uma terra muito fértil para fake news, tá muito fértil para disseminação de violências, e se não houver uma regulamentação disso, assim como a gente tem na vida real, né, leis que regulam e que punem severamente quem comete crimes, a rede social ela é só uma expansão disso. São opiniões, são pessoas que estão defendendo opiniões, como se eu estivesse defendendo alguma coisa aqui, eu poderia ser acionada pela justiça. E eu acho que isso tem que valer para todos os âmbitos da vida. E infelizmente isso tem acontecido. As mulheres têm sido vítimas de seja montagens de fotos, de exposição de coisas privadas nas redes sociais. Isso vai incitando essa apropriação, inclusive, do corpo da mulher, até nas redes sociais. Os homens ficam incitando a violência na rede social, e isso gera uma sociedade que é o que a gente está vendo. Eu trouxe os números porque eu acho que a gente tem que falar dos feminicídios, né, que apesar de serem muito altos, a gente não pode esquecer que o feminicídio, ele é o golpe final. Uhum. Ele é... Antes disso já teve várias violências.
antes de chegar na morte, no assassinato de uma mulher, a gente tem muitas violências que acontecem, né, previamente. Então, só ameaças no ano passado no Rio Grande do Sul, nós tivemos 31.558. Ameaças notificadas, né? Notificadas, exatamente. Que é a ponta do iceberg, né? Né? Estupros foram 2.354. Lesão corporal, 18.455. Esses são dados da Secretaria de Segurança, tá? Dados oficiais do que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, do que a gente teve. Então, quer dizer, a gente perdeu 80 mulheres que foram mortas. Mas quantas mulheres notificaram e estão desprotegidas? E quem vai ser a próxima vítima? Porque o meu medo, e eu tenho falado isso já ano passado na audiência pública e ontem também, é quantas mais de nós seremos mortas? E eu falo seremos porque eu tenho muito receio de perder pessoas conhecidas. Porque apesar da gente ter uma estatística dizendo que, e é verdade, né? São mulheres negras, periféricas, mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, muitas vezes dependentes desses relacionamentos, que são mães, que permanecem por uma dependência econômica e por uma falta de confiança no sistema de proteção. A gente conhece essas mulheres. Essas mulheres são mães, são irmãs, são filhas. São amigas. Então, quantas de nós mais morreremos desses casos registrados e que o Estado não está dando conta de proteger? Né? Eu me preocupo muito com isso. Eu tenho feito muito essa reflexão e a gente tem feito enquanto conselho. E aí eu vou falar um pouco, né, enquanto conselho, debates e buscado algumas... entender também. Então, nós acionamos a Secretaria da Mulher, fazendo questionamentos em relação à Rede Lilás, né? Ao Comitê da Rede Lilás, que é uma rede de enfrentamento, que reúne diferentes órgãos, que é para estruturar essa resposta do Estado em relação a essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, a questão do orçamento público. Pois é, porque é isso, né, Natália? Eu acho que está havendo muito debate, está se trazendo o assunto, né? Aí está o governo federal, né, que lançou um pacto hoje, nessa quinta-feira, quando estamos gravando aqui o programa, ouvi uma notícia de que eles iam fazer uma força-tarefa para ir atrás dos mandatos de buscas, né? De certa forma está havendo. Agora, aqui no estado, nós temos, foi retomada a Secretaria das Mulheres por uma forte pressão do movimento, né, de mulheres, do movimento feminista, das deputadas, mas, assim, o governo só retomou a secretaria porque houve essa pressão. Só que essa secretaria, até hoje, não apresentou um plano de trabalho e não tem um orçamento que realmente dê conta, porque para te estabelecer as políticas, tu precisa de dinheiro, né? Não existe política pública sem dinheiro, né? É assim, é que nem a gente dizer que precisa comprar arroz e feijão, se não tem dinheiro, não se faz. E a mesma coisa é na política pública. Se não tem dinheiro, se não tem recurso, fica um discurso muito bonito. Então, assim, não adianta ter uma campanha publicitária incentivando que as mulheres denunciem a violência se tu não tá prevendo abertura de delegacias especializadas, se tu não tá prevendo contratação de equipe, seja assistente social, seja psicóloga, equipe técnica, que faça o acolhimento, que consiga fazer os encaminhamentos. Que tenha onde acolher. Que tenha onde acolher. Casas para acolher essas mulheres. Até sobre isso que tu está falando, eu queria observar aqui, no ano passado, a gente esteve aqui no final do ano passado, conversando com a deputada Fernanda Melchiona, que ela estava aqui no Rio Grande do Sul, em nome da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, fazendo o levantamento da situação dos feminicídios. Tá? E aí ela está observando que dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 470
não tinham delegacia especializada para acolhimento das mulheres vítimas de violência, que é sobre isso que está falando. E dos 497 municípios, 390 não tinham patrulha Maria da Penha, né? Então, não adianta isso estimular as mulheres a denunciarem a violência doméstica, por exemplo, se não tem onde realizar essa denúncia, né? E é uma realidade da maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, assim... Onde chegamos aonde? No dinheiro. No dinheiro. Então, é bonito fazer campanha, dar entrevista, né, dizer que se preocupa. Mas eu vou citar um fato que eu acho que é bem emblemático também em relação à questão do posicionamento do governo. Janeiro, a gente começou o ano com, infelizmente, né, um janeiro muito sangrento, assim, para as mulheres. E quando aconteceu o 10º assassinato de mulher, nós organizamos uma vigília. Porque, apesar de eu dizer que a gente tem que conhecer e poder, né, olhar também para essa questão de que a gente não pode só expor a mulher, eu acho que as mulheres que são assassinadas, elas não podem ser esquecidas, né? Então, nós fizemos uma vigília na frente do palácio, cobrando do governo uma posição. E o governador se manifestou no dia seguinte que a gente fez a vigília. Porque até a 10ª morte ele não tinha se manifestado. E aí, a partir disso, virou um tema muito importante no governo do estado, segundo as manifestações ocorridas publicamente. Então, mas mesmo assim, ok, se manifestou. Mas e aí? Onde está o plano? Nós solicitamos à Secretaria das Mulheres que nos enviasse. Fizemos uma série de perguntas, né, em relação à dotação orçamentária da Secretaria. Qual era o plano de ação? Então, o que estava previsto nesse valor que foi previsto no orçamento, que foi aprovado pela Assembleia, de plano de ação efetivo, de o planejamento do ano para a Rede Lilás, para o Comitê da Rede Lilás. Como é que a gente estrutura isso? Como é que os órgãos... Como é que a gente tem um fluxo? O que é um fluxo? Eu sou responsável por responder tal coisa. Tu é responsável por responder. Então, se chegar em mim um pedido do que tu faz, eu sei que eu tenho que encaminhar para ti. São coisas simples, no meu entendimento. Nós já temos o conhecimento de como deveria. A gente precisa de uma ação do Estado, um desenho para que todo mundo saiba o seu papel e que a gente possa estruturar essa rede. E que a gente tenha recursos para isso. Então, mas onde é que está isso? Eu, até o momento, e agora eu falo enquanto Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, não recebemos esse retorno. Já tem mais de mês que nós fizemos esse questionamento e até agora não tivemos esse retorno. Uma questão que eu acho que está vindo mais à tona, né? E eu tenho acompanhado, acho que tanto o governo federal tem atuado nesse sentido, como aqui, né? Nós temos, por exemplo, o deputado Adão Preto Filho, o Edgar Preto, que fazem parte do Reforxi, dos homens se posicionarem, né? Porque a gente, muitas vezes, e até hoje, tipo, é problema das mulheres, né? O feminicídio são as mulheres que protestam, são as mulheres que denunciam, né? Só que me parece que está havendo essa onda também agora de começar tipo, não, gente, isso é um problema dos homens. São eles que praticam a violência, né? São eles que precisam se tratar e precisam mudar a sua cultura e enxergar, né, o que está acontecendo. E nesse sentido também o judiciário está implementando vários grupos reflexivos, né? Enfim, tu acha que isso tá crescendo? Eu espero que isso se reflita numa prática efetiva de mudança de cultura, né? Sim, a gente tem visto. A frente de homens pela violência, né, pelo fim da violência contra a mulher, ela já tem muito tempo, né? Da época enquanto o Edgar ainda era deputado e o Adão agora continuou. E é muito importante, porque o feminicídio, ele é uma violência que o homem pratica contra a mulher. Então, se a gente não mudar essa cultura
da posse, da dominação masculina em relação ao corpo da mulher, essa violência não vai terminar, que é o que a gente vinha falando, assim, essa questão da cultura. Então, eu espero muito que mais homens se somem. Porque senão fica sempre isso. Lá vem as mulheres, as feministas. É sempre a história há anos e décadas que eu escuto. Lá vem as feministas de novo, os movimentos de mulheres de novo reclamando sobre isso. E sim, nós vamos reclamar porque a gente não vai deixar de resistir enquanto uma de nós estiver sofrendo. Mas a cultura e os crimes só vão terminar quando os homens entenderem que eles precisam se somar na luta. Inclusive, a gente precisa que os homens se somem na luta e que eles se posicionem. Mas eles não se posicionem só publicamente. Eles se posicionem nas suas casas. Eles se posicionem nos seus grupos de amigos. Eles se posicionem nos grupos de WhatsApp, quando vem piadinha. Que eles se posicionem como uma mudança mesmo de entender que não é engraçado. Não é divertido. Né? E isso eu ainda tô esperando. Eu quero muito ver. Eu não desesperancei, mas eu ainda preciso de mais mudança, eu acho que para acreditar nessa mudança cultural, sabe? Nessa mudança de posicionamento. Eu espero que a gente chegue lá, porque eu espero que a próxima geração não viva o que a gente está vivendo. Nos últimos anos, assim, a gente teve um ascenso, digamos assim, de uma masculinidade tóxica, num discurso de masculinidade tóxica. E isso se deu no Brasil, por exemplo, especialmente durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Ele próprio se transformou nesse exemplo a ser seguido pelos demais, né? Ficaram famosas as suas agressões às mulheres, né? Algumas mulheres jornalistas, especialmente, que tinham contato com ele. Agressões verbais. Tu achas que além de todo esse caldo patriarcal, né, que compõe essa situação que a gente vive, tu achas que o ascenso da extrema-direita nos últimos anos tem também culpa no cartório em relação a essa intolerância, né, com a convivência com as mulheres, e tem uma convivência civilizada, digamos, né? Infelizmente, né, a minha percepção, porque isso se reflete no discurso, né, do Bolsonaro o tempo inteiro, e não foi só com jornalistas. Ele teve discurso com a deputada Maria do Rosário, há muitos anos isso virou, inclusive, sim, né? Ele falou, inclusive, que ter filha mulher era uma fraquejada. Como se fosse mulher... E que a mulher deveria receber menos que o homem. Entendeu? Ele trata as mulheres como com essa visão de submissão, né? Lembrando também o episódio, né, das meninas lá na Amazônia, que ele disse que rolou um clima. Era Brasília, eu acho. No arredor, pintou um clima nos arredores de Brasília. Sabe? Pintou um clima. Com meninas menores de idade. Isso até me revolta um pouco o estômago. E eu acho que isso é um discurso que, infelizmente, continua ativo nessa bolha, nesse círculo, porque... e a gente viu isso também na política pública do governo, daquele governo. Onde foi parar o Ministério das Mulheres? Sim. Onde foi parar o recurso de proteção e violência contra as mulheres? Que também aconteceu no governo do estado, porque nós tivemos 10 anos sem secretaria. Uhum. E sem conselho também, né? E foram 6 anos, acho que, sem conselho. Foi durante o governo do David Sartori e ficou até o ano passado, sem secretaria. Né? E não ter secretaria, não ter o órgão administrativo que coordena, isso enfraquece a política. Porque não tem alguém ali que está pensando, que está desenhando, que está executando as ações. Então, isso tem uma relação, e é isso, é a importância que um determinado campo político
dá a o que a gente entende que são direitos humanos básicos. Né? A violência contra a mulher é uma violação grave de direitos humanos. E no momento em que tu desestrutura uma política pública e que tu assumidamente faz discursos e te pronuncia dizendo barbaridades, que eu não vou nem repetir aqui, em relação à mulher, isso para mim é um projeto, é uma posição muito explícita do valor que tem a mulher dentro desse campo, né? Então, e eu não quero não é nem ideologizar o debate da violência, mas é uma questão de explicitar onde estão as mulheres, onde está a prioridade do campo. Eu percebo e entendo que, infelizmente, no governo anterior, federal, de Bolsonaro, as mulheres foram completamente relegadas, né? Nós tivemos uma desestruturação da política, não existia espaço, inclusive, e não foi só também na violência contra a mulher, explicitamente no Ministério, mas em vários campos intersetoriais de educação, de saúde, em que nós tivemos retrocessos. Né? Nós tivemos retrocessos muito grandes. E a gente acabou, neste momento, tendo que fazer todo um processo de reconstrução e que demora tempo. Porque fazer uma reconstrução de política pública e que isso tenha efetividade para ter resultados, infelizmente a gente ainda vai ter um tempo. Fico muito feliz que o governo federal tenha se demonstrado, assim, sensível, né? E que o presidente Lula agora tenha lançado esse pacto. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa que os entes conversem e que estruturem essa resposta. A gente não pode achar que isso vai cair do céu. Isso precisa ter política pública. Quando existe um problema, é para isso que serve um governo. Na conversa com a Fernanda, né, a gente trouxe a questão de que a gente está vivendo uma epidemia de feminicídios. Né? E aí eu lembro da epidemia da Covid, que se fez uma grande força-tarefa, né, para enfrentar aquele momento. Eu acho que a gente está precisando disso hoje, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, uma grande força-tarefa. Algumas pessoas falam em emergência pública, epidemia, calamidade. Eu acho que tem... E estão todas corretas. Né? A gente está vivendo um cenário muito grave, que deveria ter uma resposta mais rápida. Porque eu sou muito a favor das propostas de educação nas escolas, porque isso vai mudar, né, um futuro. Eu acho que isso tem a capacidade da gente incidir e poder falar sobre gênero nas escolas, né? Que infelizmente teve uma época em que existia. É conectado, né? Tá tudo conectado. Outro aspecto. Que tá tudo conectado, né? A gente não poder falar sobre o que é gênero, não poder falar sobre educação sexual nas escolas. Ou seja, as meninas não podem aprender o que é consentimento, parece, né? O que pode, o que não pode, quais são as partes que podem, o que é privado. E isso tem tudo a ver... A conhecer o seu corpo, o seu corpo. Né? Muitas meninas, elas menstruam e não sabem o que isso significa. Não sabem por onde sai. Não sabe onde é as partes do seu corpo. E isso tá tudo muito... E isso é muito válido. E eu acho muito importante que a gente possa, né, olhar para a geração, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, e que eles aprendam sobre o que é violência e o que é saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o cenário agora. Porque nos últimos 5 anos nós tivemos 427 mulheres assassinadas no Rio Grande do Sul e 660 órfãos. E esse cenário que a gente precisa também olhar e ter uma resposta rápida. Então, eu concordo com a Fernanda e que fez esse trabalho belíssimo junto com as deputadas federais da comissão e com
deputadas estaduais que também têm atuado muito no tema, que a deputada Bruna, né, que estava como procuradora da mulher, e a deputada Laura, que pediu a calamidade pública. Porque isso, no momento em que tu instaura uma calamidade, que tu tem inclusive argumentos jurídicos de destinar recursos, de poder incidir nas políticas de uma maneira mais efetiva. E é importante que o Estado olhe para esse momento, que é delicado, que o Rio Grande do Sul saiu o dado ontem, eu li, que foi o estado da região sul com o maior caso de feminicídio nos últimos anos. Então, se a gente não olhar para esse fato social, que precisa de uma resposta pública, a gente vai continuar só recebendo as notificações, as notícias tristes e chorando. E, Natália, qual é o papel do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher nesse cenário todo? Bom, o Conselho Estadual, ele tem um papel de fiscalização e de controle, né? Então, ele é um órgão que reúne movimentos sociais e também representações do governo para fazer essa questão do controle social e da fiscalização das políticas públicas. E isso é algo que a gente tem buscado fazer, pedindo as informações, estando presente nos espaços, mas também tem um papel de mobilização social, né? Que a gente também tem feito, e de organização e de contribuição. Então, por exemplo, agora a gente aprovou dentro do Conselho a criação de um grupo de trabalho, explicitamente para olhar as políticas públicas de enfrentamento e proteção e combate à violência e aos feminicídios. Então, ver o que está sendo feito e poder chamar outros movimentos, outras entidades e propor também soluções. Porque eu acho que a gente não pode ficar só naquele papel muito confortável de então só vai lá e critica. Não, nós somos muito abertas dentro do Conselho a fazer esses apontamentos, ainda mais com pessoas que são especialistas. E eu tenho lido muito o relatório da Comissão Externa da Câmara, porque eu acho que ele foi um ano de trabalho, né, muito bem feito sobre esse diagnóstico e alguns apontamentos. Então, a gente tem feito esse debate. A gente estará agora, por exemplo, também na construção do 8 de março, né, do ato unificado que vai acontecer em Porto Alegre. A gente esteve ontem na audiência pública proposta pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, também fazendo essa cobrança e estando ali debatendo com os poderes e com as autoridades e com os movimentos, porque a gente precisa cobrar e a gente precisa mostrar que nós estamos vigilantes. Não dá para simplesmente a gente aceitar que as mulheres estejam morrendo. Então, o Conselho tem feito esse papel. Acho que a gente ainda tem que construir mais. Eu sou uma crítica que eu acho que se não tá mudando o cenário, é porque a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa fazer mais. Então, a gente está agora estruturando esse grupo de trabalho, que a gente pretende ter uma estruturação de cobrança mesmo, seja ir ao Ministério Público, seja conversar com o Judiciário, seja acionar novas audiências, o que esse grupo entender que a gente precisa fazer, estaremos e somos parceiras de estar junto com todos e todas e todes, para que a gente possa parar essa crise, né, muito grave dos feminicídios. Mas tem uma questão que o Conselho ele não tem estrutura física, ele não tem orçamento, as pessoas que atuam no Conselho atuam de forma militantes, a não ser as pessoas que são do governo, porque daí recebem, né, para atuar junto ao Conselho, enfim, estão ali para isso, mas, bom, tu, né, tu é representante da Associação das doulas, então eu imagino, tu tem todo o teu trabalho, né, e quase todas as mulheres que estão no Conselho têm as suas vidas, têm seus trabalhos e atuam de forma militante, né? Isso não limita a ação do Conselho? Desculpa, é que limita. Todas nós da sociedade civil, nós atuamos, é um serviço de utilidade pública
mas é um serviço de utilidade pública voluntário, né? Nós não recebemos para estar nessa posição enquanto conselheiras. Então, é isso. A gente tem a vida pessoal, algumas têm marido, outras têm esposas, algumas são solteiras, mas tem a sua vida pessoal. Eu sou mãe, no caso, eu trabalho. E tenho a minha militância dentro da minha categoria, porque além de ser da Associação de Doulas, eu sou da Federação Nacional de Doulas, então nós temos... E também outros espaços e o conselho. Então, a gente... E gostaria, obviamente, que o conselho tivesse um orçamento, e nós estamos buscando isso junto à secretaria, nós aprovamos um plano para aumentar o orçamento que tinha sido previsto no ano anterior para o conselho, porque para a gente conseguir chegar em São Borja, chegar nas Missões, e lá em Rio Grande, em Canguçu, em Bagé, a gente conseguir fazer os encontros, a gente conseguir estabelecer mais conselhos municipais de direito das mulheres. No nosso último levantamento, dos 497 municípios, eram em torno de 120 que tinham conselhos municipais. Ou seja, 20% só dos municípios no Rio Grande do Sul tem órgãos, né, tem conselhos estruturados que vão fazer as fiscalizações lá no município. E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Porque a gente precisa ir nos municípios, a gente inclusive está no nosso plano ter um material de auxílio aos movimentos e aos municípios para estruturarem os conselhos, para que possam fazer essa fiscalização, porque nós, enquanto Conselho Estadual, estamos fazendo no Estado, mas é necessário que a sociedade se organize e que os movimentos possam buscar compor esses espaços que são importantes, exatamente entender como é que está o orçamento público das mulheres dentro de cada município, como é que fazer os pedidos de novos equipamentos, porque a gente também recebe no conselho, às vezes, os municípios pedindo, nos ajudem junto aí na secretaria, vão com a gente, mandem um ofício para a secretaria, porque a gente quer um centro de referência da mulher, uma delegacia especializada, mas aí precisa ter também nos municípios essas estruturas. Então a gente está agora fechando, né, conseguimos, porque mudou a gestão do conselho no final do ano, então a gente agora está conseguindo fechou esse pedido de aumento do orçamento para o conselho também. E olha que a gente não está nem falando de muito dinheiro, né, porque era um dinheiro bem irrisório perto do que estava previsto, que era 30 mil reais para o ano no conselho. Nossa. E agora a gente está pedindo bastante perto do que era, mas ainda é muito, porque a gente precisa ter material para distribuição. Os movimentos e os municípios pedem, nos mandem materiais sobre violência contra a mulher, sobre rede de proteção, como é que a gente consegue informar isso, levar isso para os territórios. E isso a gente está agora tentando estruturar, espero que a gente consiga. A gente ainda não teve o retorno, porque também não conseguiu mandar, mas vai mandar semana que vem para a secretaria esse pedido de aumento, para ver se a gente consegue fazer um trabalho de estar nos municípios. A gente quer estar também, né, nos municípios do interior, conversando com as mulheres e conversando com os movimentos que se estruturem. Isso é importante, mas ainda é um longo caminho. Não vou te dizer que não é, porque eu ainda acho que se a secretaria está com pouco conselho, menos ainda. Uma coisa que me ocorre é o seguinte, me parece que parece óbvio até, que atrás da violência contra a mulher e atrás do assassinato está a noção da propriedade. No fundo, é uma questão da propriedade que, apesar de tudo que nós já passamos, apesar de estarmos no século XXI, a noção da propriedade é extremamente poderosa, digamos assim, na cabeça do feminicida. Até porque esse mesmo estudo que eu citei, relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública, observa que quase 60% dos assassinos, dos feminicidas, são companheiros, ou maridos, ou o que seja. E quase 20%, ou seja, nós vamos chegar a 80%, são ex-companheiros.
Então, alguém que julgou ter propriedade sobre outra pessoa, que é um instituto que remonta, digamos assim, às origens da humanidade, né? A questão da propriedade da mulher pelo homem, né? Eu acho que atrás de tudo isso está a noção de que aquela mulher pertence àquele homem. Ou não? Olha, eu, infelizmente, gostaria de dizer que eu discordo. Mas a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que acha que a mulher tem que ser submissa. Até pouco tempo atrás diziam que a mulher tinha que ser o quê? Bela, recatada e do lar. Eu lembro falas, né, da ex-primeira-dama, né, dizendo que a mulher tem que servir ao homem. E muitas das igrejas evangélicas, pentecostais, né, defendem isso, né? E vamos dizer que servir é da mesma natureza de servidão, que é da mesma natureza de escravidão. Escravidão. Né? Então, assim, no momento em que tu propaga a ideia de que no relacionamento é a mulher que cozinha, que lava, que passa, que limpa, que tem filho, que cuida dos filhos, cuida da mãe quando tá doente, do pai quando tá doente, cuida do marido quando tá doente. O que é isso? Isso é cuidado, e cuidado é trabalho. Nós vamos entrar, né? Que a minha grande bandeira, assim, eu venho discutindo a política de cuidados, que é infelizmente, na nossa sociedade, um trabalho não remunerado, essencialmente feminino. E isso vai sendo ensinado geração a geração. E chamado de amor. Maquiado. Aí sim, maquiado de amor, né? Dizem que é. Eu falo, não, gente, maternidade é cuidado, é trabalho não remunerado. Cuidar de casa é trabalho não remunerado. A gente tem que entender que no momento em que a gente ensina pra menina que ela vai cuidar de fazer comidinha e de cuidar de bonequinha e o menino vai brincar de carrinho, a gente já tá passando uma ideia. Por que é menino que é cientista? Menino que é bom com número? A menina tem que fazer o quê? A menina tem que saber fazer a comidinha, tem que saber cuidar do bebezinho. Usar rosa, botar lacinho. Então, assim, essas ideias, né, de que a mulher é ensinada a cuidar. A mulher não nasceu amando cuidar. Olha que é uma doula que tá falando isso. Não, eu sou uma doula, mas eu sou uma mãe de 2 meninas, né? Então, assim, eu sou uma mãe de 2 meninas e cuido, e não sou contra o cuidado, não. Eu acho o cuidado uma coisa muito importante, mas o que a gente tem que, na verdade, entender é que o cuidado, ele é ensinado, e não é por gênero. Uhum. O cuidado, ele é um trabalho que ele é ensinado. E o homem é tão apto de cuidar quanto a mulher. E o fato de cuidar não significa servidão. Uhum. Cuidar não é servidão. Uhum. Então, eu não tenho posse de ti porque eu tô te cuidando. Eu não te tutelo ou tu não me tutela por causa disso. Isso uma coisa não tem relação com a outra, não deveria ter. Infelizmente, o que a gente vê é que nós vivemos numa sociedade que foi estruturada para que a mulher não reaja, para que a mulher seja dependente. Então, o fato de a gente ouve os relatos das mulheres que têm quantos filhos, porque é uma maneira de dominação. Deixar a mulher com um bebê pequeno em casa, cuidando de crianças, porque aí ela não sai, ela não fica independente financeiramente, ela não consegue se estruturar para sair daquele ciclo. Outros homens não vão querer a minha mulher. Entendeu? Então, assim... Já começa pela linguagem, né? A minha mulher... Desculpa, é que gente... A gente não fala o meu homem, né? Fala, o meu esposo, o meu companheiro, o meu... Agora, a minha é a mulher, né? Mas isso está presente em tudo. Tu pode ouvir
a canção popular, né, daqui ou de fora, tu sempre é a minha, ela é minha, você é minha. Tem todo o tempo isso. E a maioria de quem escreve as letras das músicas são os homens. Mas isso tem em tudo, está disseminado. Alguns com uma intensidade de poder, antigamente outros se comprava mulher, né? Assim, Então. Ainda, né? ainda se tem. compra, mas antigamente isso era legal, assim. Esse eu vou caso dizer, da menina de 12 anos, né? Tipo, obviamente, assim, era claro, né? Que ele estava comprando. é tão atroz isso. Porque tu usa de uma situação de vulnerabilidade e tu explora, Uhum. né? Uma menina que E volta a questão da propriedade. exatamente, tu sabe? E é uma exploração em tantos níveis econômicos, sexuais, de emocionais, psicológicos. de tantos níveis que é atroz pra mim, assim, é um negócio que mexe. Que nem eu já falei pra você, eu sou mãe de menina, então eu olho pra esses casos, minha filha mais velha é muito próxima de idade, e tu olhar pra uma menina que foi explorada e foi violentada, que foi usada, me dói muito. Esses casos de meninas, pra mim é muito difícil, né, inclusive de entender. Mas é sobre a mais posse. difícil ainda tu ver que dentro do judiciário, né? Tu ter esses casos. A gente teve aqui agora recentemente, né? Também um desembargador que foi preso, acusado de Muitos casos. de violência, né? Teve esse caso desse juiz, né? Que absolveu a situação, que também está vindo situações em relação... Então, assim, dentro de uma estrutura que deveria julgar, né? Tu também tá sujeita a violências desse tipo. Não, ano passado o Instituto Patrícia Galvão publicou, né, um estudo com entrevistas e falando, né, que tem alguns casos que para mim são muito emblemáticos, que é isso, assim, de que as mulheres, elas acham que vão ser expostas e violentadas de novo. Então tem todo um processo de que às vezes a violência é difícil exatamente porque existe um passar pano, digamos assim, na sociedade, de que às vezes a violência contra a mulher ela é tão naturalizada, ela é tão banalizada dentro da nossa sociedade, que as pessoas gostariam de sair desse sistema, mas que elas às vezes não veem que isso vai acontecer, que o sistema que vai ter medida protetiva, que o homem vai ser acompanhado pela polícia, de que ela vai estar segura e que ela não vai estar correndo risco se ela fizer a denúncia. Né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque as mulheres, elas se mantêm nessas violências e nesses relacionamentos abusivos, porque às vezes elas não acreditam que serão protegidas. Que é sobre isso. Por isso que eu falei que assim, a exposição dos agressores é importante, porque esse desembargador que mudou a posição no caso da menina de 12 anos, por que isso aconteceu? Porque veio a opinião pública. Ele foi exposto. Ele foi constrangido a mudar a opinião dele. Ele não fez de sã e livre consciência. De sã e livre consciência, ele tinha deixado o abusador livre, o agressor livre. No momento em que ele foi exposto, e que a opinião pública foi pra cima dele, a sociedade foi pra cima, foi cobrar, aí ele deu 2 passos pra trás. O caso aqui do Rio Grande do Sul, também. Só teve esse desfecho porque teve repercussão. Ainda bem. Que as pessoas estão começando a cobrar uma resposta diferente da sociedade e das instâncias. E é isso que a gente vai precisar fazer. E é isso que o conselho, eu acho que precisa estar aí, os movimentos estarem alertas. A gente vem alertando há quantas décadas sobre isso. Eu tenho companheiras nessa militância que estão desde os anos 70. Sim. Né? E sempre de uma forma, ainda tendo que enfrentar
um estigmatismo, um estereótipo, né? De que as feministas, as loucas, as histéricas, né? E isso entra no próximo assunto que a gente está finalizando já nosso tempo, mas que é o 8 de março, né? Que, na verdade, é uma data que a gente fica o tempo inteiro tendo que fazer um contraponto contra o mercado, né, que tenta absorver essa data como é o Dia da Mulher, então é um dia de homenagens, é um dia de flores, é um dia de comemoração, é um dia... E a gente tem que estar disputando, né, o que é o 8 de março? Da onde vem o 8 de março? Qual é a origem do 8 de março? Que é uma origem socialista, né? Que é uma origem de luta, que é uma origem de mulheres que lá na Revolução Russa, como Alexandra Kollontai, né, já defendiam essa visão de que somos seres únicos, somos livres, não somos uma mercadoria e não pertencemos aos homens, né? Por favor, não deem flores para as mulheres no 8 de março. Por favor, né? Não deem flores para as mulheres no 8 de março. Essa visão mercadológica, essa romantização do sofrimento feminino, porque é isso. Para mim, o 8 de março ele é um dia de luta. Ele é um dia de marcha, porque nós marchamos pelas que perdemos, pelas que vieram antes de nós. E mais de um século, né, dessa data, 8 de março. E a gente continua lutando. E acho que a gente precisa continuar lutando e resistindo enquanto não formos livres. Porque eu não me sinto livre. Eu acho que enquanto eu tiver medo, eu não vou ser livre. Eu acho que enquanto as mulheres sentirem medo de sair na rua, de não ser abordada, importunada, não sofrer um assédio sexual no ônibus, né? Ou dentro de casa, ou no supermercado, não seremos livres. E enquanto a gente tiver que resgatar esses valores da luta feminista, nós estaremos organizadas e resistindo no 8 de março. O 8 de março ele é um dia de luta, ele é um dia da gente lembrar as mulheres que morreram e que lutaram para que a gente pudesse avançar. Porque assim, mas vocês reclamam, é que agora, né, adoram dizer que as feministas reclamam, que pedem muito. A gente até pode ter avançado, porque nós ganhamos algumas coisas, a base da luta, né, gente? Nada nos foi dado, nem os direitos constitucionais da nossa Constituição de 88 foram dados, foram mulheres que lutaram bravamente, os nossos direitos ao divórcio, ao voto, o direito de poder se separar, de poder criar os nossos filhos, de trabalhar sem ter autorização de um homem. Aposentadoria. Tudo isso foi a base de muita luta. Só que é uma luta só por equidade. Só pra gente ter os mesmos direitos dos homens. Eu não quero mais. Eu não quero direitos a mais. Eu só quero ter o direito exatamente de descanso, ter o direito de poder sair na rua, de poder dividir as minhas tarefas domésticas igualitariamente. E se a gente precisar continuar saindo na rua para que a gente possa conquistar igualdade salarial, que nós tivemos, mas se a gente... que as mulheres possam ter direito de sair na rua, a gente vai continuar. E o 8 de março vai continuar existindo. A gente não pode esquecer essas mulheres que vieram antes. E a gente não pode esquecer dessa luta que é importante. Então, não... Assim, eu sei que vai ter muito lugar que vai dar flores. Eu sei que vai ter muito lugar que vai fazer do 8 de março um momento de homenagem. Mas então que não esqueçam que essa homenagem é pela vida das mulheres, é pelas que morreram lutando, e não é simplesmente um agrado, uma coisa bonita, né? E vou aproveitar e convidar a todas as pessoas que queiram estar conosco no domingo, a partir das 9h30 da manhã. Nós vamos nos concentrar ali no Açorianos, ali na Ponte de Pedra, e vamos marchar em direção à Praça do Aeromóvel,
onde a gente está organizando uma feira que vai contar com expositoras mulheres, né, trazendo os seus trabalhos, com movimentos sociais que também vão estar lá à disposição para falar sobre as suas causas, para poder explicar sobre os direitos das mulheres. Então, a gente gostaria de convidar que todas as pessoas, todo mundo será bem-vindo para que a gente possa fazer desse 8 de março um movimento muito bonito e de luta social. Muito bem, estaremos lá, enquanto Brasil de Fato, fazendo essa cobertura, né, e ampliando cada vez mais essas vozes, porque é o que a gente precisa, né? Chega de silêncio. Muito obrigada, Natália, tua participação aqui com a gente. E obrigada a você que esteve nos acompanhando até agora. E lembrando, né, apoie o Brasil de Fato, apoie esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também lembrando que se você tem um recado para a gente, uma sugestão de pauta, um feedback, pode entrar em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Também nos siga lá no Instagram, Facebook, TikTok, o YouTube. Vem com a gente e vamos continuar a levar essas pautas tão importantes aí para o mundo. Até mais, nos vemos semana que vem. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.